Olha, e mais um pouquinho de olha, hein? Que nós estamos chegando lá, meu. Estamos chegando lá, quarta colocação, vitória sensacional do São Paulo em Curitiba, de uma maneira que eu vou falar, hein? Coloquei lá no placar do coração 1-1, coloquei no placar da razão 1-1, no placar do coração 2-1 para São Paulo, tá lá no Instagram para vocês verem. Mas assim, a gente fica preocupado com uma partida, né? O Atlético desde maio do ano passado não perde um jogo na arena deles e a gente sabe a dificuldade que é jogar lá. Só que de novo, né? Comportamento, atitude e organização. Quando você junta esse pacote aí, bate no liquidificador, você tem uma vitória. Você tem uma vitória. O São Paulo hoje teve a atitude e o comportamento que teve no domingo contra o Bahia no Morumbi. Né? E que a gente tem cobrado e que a gente quer ver sempre, né? Nessa montanha-russa que vive o torcedor do São Paulo. É claro que com o Zubeldia a gente tem vivido muitos melhores momentos do que momentos não tão agradáveis, como aquela derrota para o Vasco, a derrota para o Cuiabá. Mas, enfim, o importante é isso, o importante é o São Paulo retomar o caminho das vitórias, uma vitória fora de casa super significativa, uma vitória fora de casa contra o Atlético do Paraná é uma coisa muito marcante, com o time se apresentando muito bem em campo. Entendam muito bem, né? Não existe mais espetáculo no futebol. Então, assim, o muito bem é para a realidade do futebol que a gente vive e o São Paulo, de alguma maneira, conseguiu trazer os 3 pontos preciosos lá de Curitiba. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área. Ufa, como é bom dormir com uma vitória do São Paulo, não é? Como é bom descansar com uma vitória do São Paulo. Finalzinho do jogo ali eu estava um pouquinho preocupado, né? Porque a gente podia ter resolvido a partida, aí os caras vêm para o ataque, mete bola na área, seu Jandrei solta a bola, aquelas coisas, né? Que o coração da gente parece que vai sair pela boca. Mas o São Paulo soube tocar muito bem a bola, conduzir muito bem, tendo um jogador a mais, né? O goleiro deles fez lá. Logo que eu vi o lance, eu falei, cara, veja bem, isso não quer dizer que ele não deveria ser expulso, ele foi expulso corretamente, mas ele foi chutar a bola, e o Wellington tirou a bola e ele chutou a perna do Wellington, né? Para mim ficou muito claro isso. E continuou sendo uma agressão do mesmo jeito, isso não muda absolutamente nada. Portanto, ele foi expulso corretamente. Meus irmãos aí que vivem falando, né? Não, São Paulo é prejudicado, ninguém gosta do São Paulo, a arbitragem é contra o São Paulo, a CBF é contra o São Paulo, mesmo o presidente estando lá junto, não sei o que lá, não sei o que lá. Gostaram da arbitragem de hoje? Dá para reclamar alguma coisa da arbitragem de hoje? Né? A arbitragem é extremamente correta, gente. Repito, eu quero acreditar que não exista nada contra o São Paulo diretamente, continuo falando isso. Existe ruindade, né? Incompetência, existe um monte de coisa aí, né? Mas hoje ficou a prova, pelo menos para mim, mais uma vez, de que você vê, teve lá o lance, vai pro VAR, expulsa o goleiro, né? Então, assim, extremamente correta a arbitragem, inclusive esse árbitro eu não conhecia e me parece um bom árbitro que continue aí apitando bem as partidas. Pois bem, senhores, uma coisa que não estava funcionando muito bem e que de 2 jogos para cá passou a funcionar de uma maneira bastante efetiva. Luiz Gustavo e Alisson, Alisson e Luiz Gustavo, né? Então, assim, no começo, isso daí começou a ter um certo tipo de problema, uma certa dificuldade. Por quê? Aquilo que a gente falava. Com apenas 2 jogadores ali no meio de campo, você, da maneira como jogam os dois, você perdia muito no combate, você perdia muito no desarme. Se por um lado você ganhava, muito na parte técnica, né? A saída de bola fica melhor, o toque da bola fica melhor, né? Mas você perdia em marcação. Mas, de alguma maneira, como o Zubeldia monta o time, ou seja, o time todo vem ali, o Ferreirinha estava dentro da área do São Paulo várias vezes, né? O Lucas volta para marcar também. Então, assim, como fecha de jogador ali a hora que o adversário tem a posse da bola, isso acaba não sendo... a ausência de marcação, vamos dizer assim, dos 2 volantes, acaba não sendo tão marcante, tão decisiva. Porque os outros, de alguma maneira, conseguem compensar aquilo que o Alisson
não tem de marcador e o Luiz Gustavo também. Pois bem, senhores, o ajuste foi tão legal que os dois estão jogando muito bem, cara. E o time está conseguindo lidar com essa situação sem o primeiro volante mais marcador muito bem também. Parabéns para o Zubeldia. Mais um parabéns para o professor Zubeldia com relação a isso, a forma de montar, né, os jogadores sempre diante da adversidade, né, de ter perdido o Pablo Maia machucado, de ter perdido o Bobadilla na seleção do Paraguai. Então, assim, ele foi desfalcado ali e, de alguma maneira, ele recompôs. De alguma maneira, ele arrumou de novo o meio de campo. Na semana passada, esse meio de campo anulou o Everton Ribeiro. Nessa semana, teve um pouco... Nessa semana não, no jogo de hoje, teve um pouco mais de dificuldade com o Fernandinho. O Fernandinho é impressionante, né? Vou abrir um parênteses aqui, cara. Um jogador que eu admiro demais, né? Desde lá do tempo do Manchester City. De uma inteligência, né? De uma categoria, de uma posse de bola, de uma visão de jogo, de uma força, né? Com a idade dele, a força física dele, e acabou metendo um gol ali, empatando o jogo, depois de um golaço do Ferreirinha. Mais um, né? Que legal, que bom. O Ferreirinha se firmando a cada jogo, e o Fernandinho acabou fazendo o gol. A galera começou a discutir aí, falha ou não do Jandrei. É aquilo, né, gente? Um goleiro mais qualificado talvez chegasse naquela bola, né? O Jandrei não chegou naquela bola, uma bola que vem no chão, tudo bem, um monte de gente na frente. Entendam o que eu estou falando, eu não estou culpando o Jandrei, gente. Eu estou dizendo que talvez um outro goleiro ali, até maior, de repente, conseguiria ter pego aquela bola. Mas, enfim, né? O São Paulo vinha muito bem nesse momento. Então, assim, esse meio de campo consegue hoje dar uma sustentação muito positiva para o time do São Paulo. É isso que eu estou achando legal, né? De alguma maneira protege bem a zaga e de alguma maneira faz a bola sair com mais qualidade quando o São Paulo joga no contra-ataque, que foi o que aconteceu hoje. Eu tinha falado no pré-jogo, né? Possivelmente ninguém inventou aqui ninguém, como diz o cara, né? Ninguém descobriu a América aqui, né? A América já foi descoberta. O Atlético vinha para cima do São Paulo, e o São Paulo tinha que ter uma habilidade, né? Tinha que ter um trabalho voltado para o contra-ataque, que foi exatamente o que o São Paulo fez. Nesse processo todo, vira 1-1 no primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado, o São Paulo jogando bem, direitinho, muito bem. Vem para o segundo, lógico, o Atlético vem mais efetivo, né? E aí surge aquela oportunidade, aquele presente, né? Para o Caleri, perdeu o primeiro, excelente defesa do goleiro, e ele mata, ok. Aí o jogo está na mão do São Paulo, né? O São Paulo sabendo trabalhar, o jogo está na mão do São Paulo. Aí potencializa esse momento pró-São Paulo a expulsão do goleiro. Eles ficam com um a menos e aí definitivamente a coisa complica para o lado deles e é facilitada para o nosso lado. Pois bem, gente, aí é tocar a bola e conseguir trazer o resultado. Excelente resultado em Curitiba, gente. Excelente resultado em Curitiba. Que o São Paulo traz. Isso é muito importante, porque o time fica mais confiante, a gente, como torcedor, ficar mais confiante, né? Alguns jogadores aí, cara, trabalho excepcional da zaga, né? Arboleda e Alan Franco, excepcionais. Jogaram muita bola hoje, como jogaram os dois volantes, muita bola, como o Ferreirinha jogou muito bem, né? O Caleri naquela batalha dele de sempre, o Rato mais ou menos. Só que assim, nós temos que falar sobre o Lucas, né, gente? Nós temos que falar sobre o Lucas. O Lucas não está bem e não é de hoje, né? O Lucas está com uma dificuldade muito grande, eu não sei se é posicionamento, eu não sei se é a parte física, né? Então, assim, ele está com muita dificuldade de jogar, gente. Ele não consegue dar 2 passos, já vem alguém para desarmar. Repito, eu continuo achando que o Lucas, pela extrema, insistindo, ele teria mais espaço para jogar. O Lucas não está tendo espaço para jogar, né? É um jogador que vai ser marcado, é um jogador que vai ser visado pelo adversário, é lógico, não pode dar espaço para ele e ninguém está dando espaço, né? Então, portanto, ele não consegue fazer uma jogada assim, de sair tocando, receber, chegar na cara do gol. Porque lá na origem dela ele já está
sendo desarmado ou recebendo uma falta. Então a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque é um jogador que a gente tem uma expectativa muito grande, porque sabe que ele pode entregar muito para o São Paulo. Vamos imaginar que num jogo como hoje, todo mundo jogando como jogou, o Lucas estando num nível alto, o que não poderia ser dessa partida? Essa é a interrogação que fica, né? Então é por esperar mais deste jogador, por saber mais, por saber que ele tem muito mais a entregar, é que a gente precisa falar sobre o Lucas e, claro, a gente tem a certeza que o Zubeldia vai consertar esse negócio, né? Chegar no final do jogo, entra o Diego Costa, entra o Juan, entra o Patrick e entra o Nestor. Meu Deus, hein? Aí eu vou dobrar a dose de captopril, né? Porque não tá fácil. O jogador da partida, para mim, rapaz do céu, Ferreirinha fez um grande jogo, eu vou dar o melhor do jogo para ele. E vou dar uma cornetada aqui, é lógico, né, gente? Não se toma os cartões amarelos de novo, hein? Falei nisso no vídeo da semana passada, depois do jogo do Bahia. Não se tomam os cartões amarelos que nós estamos tomando. Você vê agora os desfalques para domingo. O ataque do São Paulo, Ferreirinha, o Caleri, o Ferreirinha porque ficou abaixando o meião para sair. O Caleri porque ficou discutindo lá com o zagueiro. Meteu o gol, tira o sarro do cara e pronto. O cara deu uma caneta nele, ficou tirando o sarro dele. Não é para tomar cartão, Caleri, num lance desse, né? E o Zubeldia, que eu vou te falar, tem que amarrar a cordinha na perna dele, assim, alguém ficar no banco segurando quando ele chegar perto da linha do campo, né? 3 desfalques para domingo desnecessários no Morumbi, no sábado à noite contra o RB Bragantino. Legal, gente? Vai ficar logicamente marcado isso, mas independente disso tudo, vitória muito boa, vitória muito legal do São Paulo, 4ª colocação nesse momento do São Paulo Futebol Clube, e domingo, meu irmão, ganhando mais 3 pontos aí, a gente continua subindo e cada vez mais acreditando. A gente desacredita, a gente acredita, a gente desacredita, a gente acredita. Afinal de contas, todos nós somos torcedores. Rony Rautieri em São Paulo, Raiz na área, bom descanso para os irmãos. Abraço.